Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você tá assistindo esse vídeo. Muito obrigado por ter pego essa carona comigo, fechar aqui para não cair. E, bom, hoje, nesse primeiro vídeo, nesse formato, eu vou falar sobre pecado. E para falar sobre pecado, eu vou usar alguns exemplos. E o primeiro exemplo que eu quero usar é do rei Davi. Rei Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas mesmo sendo esse homem, ele peca. E em 2 Samuel 11, narra a história onde Davi vê Batseba se banhando e comete adultério com ela. Para selar todo esse pecado, ele a engravida. E quando ele descobre que ela está grávida, numa das tentativas de esconder esse pecado, ele manda colocar Urias. Urias era o marido de Batseba. E Urias estava na guerra, Davi manda colocarem ele na frente do batalhão, e Urias acaba morrendo. E em 2 Samuel 24, nos é mostrado que mais uma vez Davi pecou. Davi peca contra Deus. Davi manda fazer um censo com o povo para ver quantos homens estavam aptos à guerra. E aqui entenda que o censo em si não é o pecado. Você fazer o censo não é pecado, porque se fazer censo fosse pecado, o povo do IBGE não seria salvo. O pecado foi que Davi agiu em desobediência a Deus, deixando seu orgulho e sua autoconfiança falarem mais alto. Davi deixa de confiar que Deus vai prover a vitória para ele e passa a confiar na quantidade de homens que ele tem. E onde que eu quero chegar com isso? Onde está o seu coração? Como que você tem levado a sua vida? Você pode não ter cometido um pecado da traição, mas veja que Davi tem que assumir responsabilidade quando ele comete o pecado da traição e também quando comete um pecado que muitas pessoas podem considerar pequenos, que é quando ele manda fazer o censo. Mas mesmo assim ele assume suas responsabilidades. Veja, Deus não deixa de perdoar Davi. Isso Deus não faz. Deus perdoa Davi em ambos os casos. Mas veja que Davi sofre as consequências. Ele sofre as consequências dos seus atos. E quando Davi peca contra Deus, quando Davi trai, o que aconteceu foi que o filho que ele teve com Batseba morre. Esse é um dos modos que Deus o responsabilizou. Quando Davi desobedece a Deus, faz o censo e deixa seu orgulho falar mais alto do que sua dependência a Deus, Deus manda uma praga para Israel por 3 dias. Na Bíblia diz que Deus é misericordioso. E realmente Deus é. Isso não entra em discussão, não entra na pauta. Mas ele também vai nos responsabilizar pelos nossos pecados. Não tem como nós pecarmos e achamos que porque Deus é misericordioso, é todo misericordioso, ele vai nos eximir das responsabilidades. Isso não vai acontecer. Voltando a falar um pouquinho de Davi, quando o Davi faz o censo, Deus lhe dá 3 opções. Primeiro, 7 anos de fome. E aqui eu abro um parêntese, porque em 1 Crônicos 21:12 diz que são 3 anos. E essa é uma diferença entre os dois relatos bíblicos. Mas nesse caso, no momento, não é tão relevante isso. Outra opção seria ele ser perseguido por seus inimigos. E a terceira opção seria essa que eu comentei, da praga por 3 dias em Israel. E Davi escolhe não cair nas mãos dos homens. Passar fome, ser perseguido, seria cair nas mãos dos homens. Mas ele escolhe a praga, que seria cair nas mãos de Deus. Ele se arrepende profundamente e entende que vai ser responsabilizado pelos seus atos. E se a gente para analisar um pouquinho, bastante gente, eu fico um pouco envergonhado. Bom, e se a gente para analisar, os pecados de Davi não fizeram apenas ele sofrer. Quando Davi trai, quem sofre também é o filho dele. Quando Davi deixa o seu orgulho falar mais alto, quem sofre, além dele, também é o povo de Israel. Então veja, você que é um pai de família, você que é uma mãe de família, entenda que muitas das vezes o seu pecado não vai apenas fazer você sofrer, mas vai fazer com que pessoas próximas a você sofram. E se a gente para analisar, os pecados de Davi não fizeram apenas ele sofrer. Quando Davi peca traindo, quem também sofre é o filho dele que morre. Quando Davi deixa o seu orgulho falar mais alto, quem sofre, além dele, é o povo de Israel também. Por isso que a gente tem que tentar ao máximo seguir uma vida correta, uma vida segundo os ensinamentos de Deus, porque tudo que nós fazemos tem consequência, todas as nossas escolhas, e a gente não pode deixar que uma escolha nossa, um pecado nosso, faça com que os outros sofram. E pra gente finalizar, entenda, você pode muito bem se arrepender, pode muito bem ir pro céu. Isso não é questão em si. Eu acho que realmente, por mais que você tenha sido um pecador, quando você se arrepende profundamente, verdadeiramente, Deus te perdoa. Mas que vida você vai levar aqui na Terra? Uma vida cheia de pecados, uma vida onde você comete adultério, onde você peca contra a vontade de Deus? Você pode e vai
ser salvo. Mas que vida você vai levar aqui na Terra? Você não vai levar uma vida próspera, uma vida digna. Você vai sofrer. E entenda que esse sofrimento não é culpa de Deus. Esse sofrimento é culpa dos seus atos e a consequência das suas escolhas. Coloque uma coisa na sua cabeça. O pecado a gente não combate. Do pecado a gente foge, tá certo? Então essa é a palavra de hoje, a mensagem de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, você compartilha aí, fala com o pessoal. Leiam as passagens que eu comentei aqui. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. E é isso. Que Deus abençoe você, sua família e todos que estão à sua volta. Amém?